Esse vídeo tem como objetivo ensinar o usuário como cadastrar uma nova dispensa ou inexigibilidade. Após acessar o sistema, o usuário deve acionar o menu Criar e temos as opções Dispensa e Inexigibilidade. Ao acionar a opção Dispensa, o sistema vai disponibilizar a tela para cadastro de dispensa. A tela para o cadastro de dispensa é semelhante à tela para o cadastro de inexigibilidade. As telas são semelhantes. O usuário encontra uma diferença na tela de cadastro. O campo Fundamentação Legal, se o usuário observar, temos aqui alguns artigos. Vou acessar agora a tela de dispensa e os artigos da lista de fundamentação legal são outros. Essa é a característica que diferencia o cadastro de uma dispensa de uma inexigibilidade. Para o nosso exemplo, iremos cadastrar dispensa. E com os conhecimentos obtidos no vídeo de cadastro de uma dispensa, o usuário também será capaz de cadastrar uma inexigibilidade. O primeiro campo disponível para o preenchimento é o campo órgão responsável. A lista de órgãos aqui disponíveis dependem do usuário logado. Para o nosso exemplo, iremos selecionar o órgão CPL de Roraima. O campo órgãos interessados deve ser preenchido com todos os órgãos interessados na dispensa. Nesse campo, é possível pesquisar um órgão pelo nome ou pela sigla, parcial ou completa. Para demonstrar a pesquisa, vou digitar DETRAN. Veja que ao digitar, a lista está sendo filtrada, me retornando apenas órgãos em que o nome ou a sigla coincidam parcialmente ou completamente com o texto digitado. Para adicionar um órgão à lista, o usuário aciona o nome do órgão na lista e o órgão será adicionado. Para adicionar mais órgãos, basta selecionar e eles serão adicionados em uma lista abaixo da lista de seleção. Para remover um órgão da lista, o usuário deve acionar o X na sigla do órgão. O sistema vai remover da lista e retornar uma mensagem que o órgão foi removido com sucesso. Para o nosso exemplo, usaremos o órgão SEAD e o órgão SERBRAS. Dois órgãos para a nossa dispensa. O campo Processo Administrativo deve ser informado exatamente como ele é utilizado no órgão. O exemplo utilizado será 001 do ano de 2014. O sistema solicita as informações do aviso que dá publicidade à dispensa. No nosso exemplo, o campo data da dispensa será preenchido com 1/10 de 2014. Veículo de publicação é o meio de comunicação utilizado pelo órgão para dar publicidade à dispensa. No exemplo, o campo será preenchido com o Diário Oficial do Estado. Se o órgão deu publicidade por meio de mais de um veículo de comunicação e entre esses meios tenha utilizado o Diário Oficial do Estado,
solicitamos que dê preferência a informar os dados do Diário Oficial do Estado. O campo data da publicação será preenchido com 5/10 de 2014 e o número 1000. O usuário deve lembrar que os dados utilizados nessa dispensa são dados fictícios. O campo finalidade define outros campos. Ao selecionar uma finalidade do tipo obras, por exemplo, o sistema disponibilizará o campo regime de execução. Para compras, não há o campo regime de execução. O campo regime de execução só estará disponível quando o usuário selecionar a finalidade obras ou finalidade serviços. Para as demais finalidades, não há o campo regime de execução. O campo categorias do objeto também é definido de acordo com a finalidade. Para a finalidade compras, temos estas categorias. Mas, se selecionarmos a finalidade obras, a lista de categorias do objeto muda. Para o nosso exemplo, vamos voltar à finalidade, à opção de compras. A modalidade é dispensa e não pode ser alterada. Em fundamentação legal, para o nosso exemplo, vamos utilizar o artigo 24, inciso 4. O próximo campo a ser preenchido é o campo justificativa. Neste campo, o usuário deve digitar integralmente a exposição dos motivos que levaram à dispensa ou inexigibilidade de licitação. O campo tipo, vou selecionar a opção menor preço. O campo categorias do objeto é do tipo de múltiplas opções, podendo o usuário selecionar uma ou mais categorias na qual o objeto da dispensa se enquadra. A lista de categorias é variável de acordo com a finalidade selecionada. O usuário pode pesquisar o nome de uma categoria pelo nome, para facilitar a localização. Para o nosso exemplo, iremos utilizar duas categorias: equipamentos de informática e suprimentos de informática. Adicionei aeronaves. Para remover uma categoria da lista, o usuário aciona o X na descrição da categoria. A categoria vai ser removida e o sistema retorna a mensagem que a categoria foi removida da lista. O campo descrição do objeto deve ser preenchido com a descrição detalhada do objeto. Após preencher todos os campos, o usuário deve acionar o botão Avançar. Caso haja algum campo de preenchimento obrigatório que não tenha sido preenchido, o sistema retornará uma mensagem de erro e o usuário não poderá avançar. Para demonstrar, vou limpar o campo descrição do objeto e acionar o botão Avançar. O sistema retorna o erro que o campo descrição do objeto é de preenchimento obrigatório. Vou preencher novamente o campo descrição do objeto e acionar o botão Avançar. Nesta tela é onde o usuário informa
como os itens estão distribuídos em lotes ou não. Temos também novos objetos. Temos o botão voltar, que retorna à tela anterior, o botão avançar, para dar continuidade no cadastro, e na parte inferior temos os dados que já foram digitados. Caso haja algum dado errado, o usuário tem a opção de voltar para corrigir esses dados. Para dispensas com vários lotes, o usuário deve selecionar a opção Itens em lotes. Para dispensas com um único lote ou em que os itens não estão distribuídos em lotes, o usuário deve selecionar a opção Lote único. No exemplo, vou selecionar a opção Itens em lotes e acionar o botão Avançar. A próxima tela do sistema é a tela de cadastro de lotes e dotações. A tela apresenta o botão Voltar e o botão Avançar. Para dar continuidade, o usuário deve ter pelo menos um lote cadastrado. Para cadastrar um lote, o usuário deve preencher os campos obrigatórios, adicionar uma ou mais dotações e acionar o botão Salvar lote. Vamos preencher um lote, para exemplo. Lembrando que os dados aqui utilizados são dados fictícios. Sequencial do lote é um campo que já vem preenchido automaticamente, mas o usuário pode alterar. Para o nosso exemplo, vamos deixar o campo preenchido com o valor sugerido. Detalhes do lote. Vamos preencher com computadores e monitores. Valor R$10.000. O próximo passo é preencher a dotação orçamentária. Para isso, o usuário aciona o botão Dotação na tela de lotes. Esta é a tela de cadastro de dotação orçamentária. A dotação orçamentária é formada por várias informações, e a primeira informação solicitada é o órgão. A lista de órgãos disponíveis é formada pelos órgãos cadastrados como responsáveis na tela de cadastro básico. Para a nossa primeira dotação, vou selecionar o órgão SEAD. O campo Origem dos recursos deve ser preenchido com uma das três opções disponíveis. Nas dotações de exemplo, essa opção será sempre estadual. O campo Receita com destinação específica deve ser preenchido com uma das opções disponíveis. Se as opções disponíveis não se enquadram na dotação, o usuário deve selecionar a opção Não se aplica. O usuário deve conferir informação para ter certeza que a dotação orçamentária não se encaixa em uma das outras opções. Observe o usuário que ao lado de cada campo há um sinal de alerta. Esse sinal indica que esse campo é de preenchimento obrigatório que ainda não está preenchido. Vou preencher o campo Fonte de recurso e ao sair do campo, o usuário observa que a alerta desapareceu. Vamos preencher os campos seguintes. Categoria econômica, vou selecionar despesas correntes. Grupo de despesa, vou selecionar outras despesas correntes. Modalidade da aplicação, vou selecionar 90. Ao informar um código da modalidade, o sistema retorna a descrição da modalidade. Se o usuário digitar um código inválido, o sistema retorna uma mensagem de erro. Vou retornar o código 7 em
Elemento de despesa, vou colocar 52. Subelemento, vou colocar 00. Subelemento não retornou uma descrição. Portanto, também não há erro. O usuário pode dar continuidade ao cadastro. Função. Irei utilizar o código 4, subfunção código 122, programa e ação não possuem descrições. E valor R$5.000. Ao concluir a digitação, o usuário aciona o botão aplicar. Ao aplicar, a tela de cadastro de dotações é fechada e retorna à tela anterior. A lista de dotações do lote consta agora a dotação que cadastramos. Temos aqui duas opções de ação. Uma que permite abrir a dotação, alterar um dado já digitado e aplicar. E a outra opção permite remover a dotação do lote. O usuário deve acionar a confirmação em sim. O sistema retorna uma mensagem informando que a dotação foi removida e não há mais dotações na lista de dotações do lote. Para dar continuidade, vou recadastrar a dotação excluída e adicionar mais uma dotação. Com a dotação recadastrada de volta, vou adicionar uma nova dotação para o órgão Cerbras. Essa dotação de teste terá os mesmos dados que a nossa dotação inicial. Lembrando que todos esses dados são dados fictícios que não devem ser considerados para o cadastro de uma licitação real. Temos duas dotações no nosso lote. Para concluir o cadastro do lote, acionamos o botão salvar lote. Essa ação vai limpar a área de cadastro e adicionar o lote à lista de lotes da nossa dispensa. Na lista de lotes, também temos duas opções. Uma permite reabrir o lote e fazer qualquer modificação, inclusive excluir dotações ou adicionar outras. E a outra opção permite excluir o lote da dispensa. O usuário deve confirmar a ação e o lote vai ser removido da lista. Para dar continuidade no nosso exemplo, irei cadastrar dois lotes na nossa dispensa. Após o cadastro dos lotes, o usuário pode acionar o botão avançar para continuar. A próxima tela é a tela para o usuário informar os arquivos digitais da dispensa, seja digital, planilha eletrônica ou outros arquivos. No caso da dispensa e da inexigibilidade, o arquivo digital não é obrigatório, mas o arquivo da planilha de itens é obrigatório. Para enviar a planilha de itens, o usuário deve ter feito o download da planilha através desse link ou através da opção Ajuda e subopção Planilha Padrão de Itens, preenchido a planilha com os itens necessários e em seguida retornar a essa página para enviar o arquivo. Para selecionar a planilha de itens, o usuário deve acionar o botão Selecionar, localizar no computador a planilha e em seguida
acionar o botão anexar. A planilha vai ser anexada à sua dispensa. Caso possua um edital, o usuário deve selecionar o arquivo e anexar. Para outros arquivos, o usuário deve selecionar o arquivo que deseja enviar, descrever o arquivo e acionar o botão anexar. O arquivo será enviado. Para remover o arquivo, o usuário pode acionar o botão remover e confirmar a sua remoção. O arquivo foi removido da lista. Adicionamos novamente o arquivo para dar continuidade na nossa dispensa. Esta é a tela para informar os contratados da dispensa. Nesta tela temos o botão voltar, o botão salvar e enviar ao TCE, e o usuário deve preencher os dados do responsável e também informar os contratados de cada lote. No nosso exemplo, usaremos dados fictícios. CPF do responsável, usaria o CPF 6 repetidas vezes. No nome do responsável, vou utilizar Fernando Ferreira. O cargo do responsável é um cargo de secretário. Esses são os dados fictícios para o nosso responsável. Em seguida, o usuário deve informar os contratados de cada lote. Para isso, o usuário aciona o botão contratado e o sistema exibirá a tela de cadastro de contratados. A tela de cadastro de contratados, o usuário deve primeiro selecionar o tipo de pessoa. Ao selecionar o tipo de pessoa, vão ser exibidos os campos referente ao tipo de pessoa selecionado. Para a pessoa física, temos CPF e nome completo. Para a pessoa jurídica, temos CNPJ, razão social e nome fantasia. Para o nosso exemplo, vou selecionar o tipo de pessoa física. O campo CPF, vou preencher com o CPF 7. Lembrando a todos que esses dados são dados fictícios. Vou colocar aqui no nome completo, João Fernandes. E o valor, 5.000. E vou acionar o botão aplicar para concluir. Ao aplicar, o usuário retorna à tela do cadastro da dispensa e pode visualizar, abaixo do número do lote, o contratado daquele lote e o valor. Nesta tela, o usuário tem a opção de remover o contratado que foi inserido. Ao acionar o botão remover, o sistema vai pedir a confirmação da remoção do contratado. O usuário aciona em sim e o contratado foi removido da lista de contratados. Para dar continuidade, vou recadastrar o contratado. Vou adicionar mais um contratado ao lote número 1. Tipo de pessoa física. O CPF que irei utilizar é o CPF 8. E o nome fictício, irei utilizar Marcos Araújo. Valor 5.000. Aplicar. Temos agora 2 fornecedores ao lote número 1. Da forma demonstrada, o usuário pode adicionar vários fornecedores a um único lote. Irei adicionar agora fornecedores ao lote número 2. Acionando o botão adicionar novo contratado,
Caso os lotes número 2 e número 1 tenham contratados similares, para diminuir a digitação, o usuário pode selecionar um dos contratados que já foi digitado nos lotes anteriores. Para o nosso exemplo, irei selecionar João Fernandes. O sistema preenche os campos, eu tenho apenas que preencher o valor. Vou colocar o valor de 25.000 e aplicar. Em seguida, vou selecionar novamente fornecedor número 2, vou colocar o valor e aplicar. Então temos aí os mesmos fornecedores participando dos dois lotes. Após preencher todos os campos, o usuário deve acionar o botão salvar ou salvar e enviar ao TCE. Para concluir a nossa dispensa, irei utilizar a opção salvar e enviar ao TCE. A opção salvar não envia a dispensa ao TCE. Para enviar ao TCE, o usuário terá que acessar o sistema, localizar a dispensa e utilizar a ação enviar para concluir. No nosso exemplo, iremos utilizar a opção salvar e enviar ao TCE. Ao acionar a opção, o sistema pede confirmação da ação. O usuário deve acionar o botão sim para confirmar. Ao confirmar, o usuário será direcionado para a tela de informações detalhadas da dispensa, com informações salvas com sucesso. Nesta tela, temos algumas opções. Essas opções serão discutidas em outros vídeos.